Já estamos de volta e a repórter Kívia Henning conversa com o professor e economista Edson Trajano sobre a queda da economia no setor automotivo. Ele que vai nos explicar a respeito da constante queda na produção automotiva aqui da região, que se estende desde 2014. Professor, fala pra gente, o retorno da taxa do IPI de maneira integral prejudicou essa situação? Nós tivemos dois fatores importantes. O primeiro é isso que você bem colocou, a volta do IPI integral. Ou seja, o carro ficou mais caro no Brasil e essa região, que é produtora de carro, acabou reduzindo a sua produção, consequentemente a redução da oferta de emprego. E a segunda razão foi o aumento nas taxas de juros. A maior parte dos carros no Brasil são vendidos financiados. Taxa de juros mais elevadas e preço de carro mais elevado resultou na queda das vendas e, consequentemente, queda na produção, afetando principalmente as regiões mais produtoras como o Vale do Paraíba, consequentemente um aumento na taxa de desemprego. Ok, então para essa região, há uma esperança, há alguma expectativa de melhora? Infelizmente, em função desse cenário político ainda bastante conturbado, não há expectativa de melhora para 2016, porque era necessário, principalmente, a redução nas taxas de juros, para que dessa forma fosse possível vender mais carros financiados. E essa expectativa não deve acontecer, principalmente em 2016. Vamos esperar que 2017 comece um ano melhor para o Vale do Paraíba. No Vale do Paraíba, em relação ao Vale do Paraíba, as cidades mais afetadas, quais foram? A cidade de Taubaté é a que mais depende da cadeia automobilística. Então, nós temos duas grandes montadoras na cidade e esse é o setor mais significativo na produção da região. Foi a cidade que reduziu no volume de emprego em torno de 6 mil, sobretudo nesse setor automobilístico. A cidade de São José dos Campos também sofreu bastante com a queda na produção de automóveis, mas a cidade de São José dos Campos tem outros setores, como comércio e serviço, que ainda conseguiram gerar uma quantidade de empregos razoáveis. Mas as maiores cidades do Vale do Paraíba foram aquelas que mais sofreram com essa queda do emprego industrial em função dessa forte dependência. Por exemplo, algumas cidades da região que trabalham especificamente com o setor de turismo até tiveram uma ampliação do emprego. Apesar do cenário econômico do Brasil ainda não ser atrativo para aquelas famílias que precisam, que desejam adquirir um carro, o que elas devem fazer? Qual a orientação a passar a essas famílias? A principal orientação é fazer uma boa pesquisa antes da aquisição desse bem e até, inclusive, colocar nessa pesquisa o carro usado, porque muitas vezes as pessoas compraram carros que estão em bom estado, estão com dificuldade de honrar esse compromisso financeiro assumido, então estão devolvendo. Na hora da troca, é possível fazer essa boa pesquisa no mercado, comprando carros com boa qualidade e preços bastante baixo em função dessa retração da demanda. Mas é interessante evitar a qualquer custo compras financiadas. Como aumentou a taxa de desemprego, o risco de inadimplência cresceu. As taxas de juros estão bastante altas, então optar sim, se eu quero comprar o carro, fazer a compra do carro à vista. Se eu não tenho dinheiro para comprar à vista, adiar essa compra é um bom negócio. É importante cautela nesse momento de retração e instabilidade econômica no país. Ok, muito obrigada. Essa foi a conversa com o professor e economista Edson Trajano, Kívia Henning para o Repórter Setorial. As vendas no comércio varejista recuam e até o final do ano o setor deve registrar quedas ainda mais acentuadas. A previsão é que até o mês de dezembro o nível de emprego também sofra queda. De acordo com o IBGE, as vendas no varejo registraram alta de 1,2% em fevereiro, se comparado com janeiro. No entanto, o aumento não compensou a queda de 4,1% acumulada na média móvel trimestral. Se comparado com o mesmo mês do ano passado, o setor apresentou queda de 4,2%. São 11 quedas seguidas nessa comparação. Nos últimos 12 meses, a taxa caiu 5,3%. O recuo foi influenciado principalmente pelo setor de móveis e eletrodomésticos, que caiu 16%. Não bastasse a queda já registrada pelo IBGE, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo estima que o volume de vendas do comércio varejista recue 8,3% ao longo de 2016. Além disso, a CNC apontou também que o nível de emprego no comércio deve cair até o final do ano.
uma queda de 3,3%. Os números correspondem a um corte de 453.400 empregos formais no país. Foi sancionada a lei que libera o uso da fosfoetanolamina sintética, que ficou conhecida como pílula do câncer. A autorização foi publicada no Diário Oficial e permite que pacientes diagnosticados com a doença usem a medicação desde que apresentem laudo médico. O paciente ou responsável legal precisa assinar um termo de consentimento e responsabilidade. A liberação foi concedida em caráter excepcional, enquanto estudos clínicos atestam a eficácia da substância. Agora vamos ao comentário do advogado e especialista em sustentabilidade, Alex Carneiro. Precisamos estar atentos à questão do respeito ao patrimônio público e privado e à relação com a sustentabilidade. Talvez você se recorde que já comentamos aqui algumas vezes que o meio ambiente não envolve apenas o meio ambiente natural, mas também o cultural e o artificial. O artificial está ligado a qualquer coisa que está ao nosso redor, como construções, cadeiras. Portanto, o patrimônio é um elemento de meio ambiente. Prédios, casas, qualquer tipo de patrimônio cultural e histórico fazem parte desse meio ambiente. Nesse sentido, com ações que temos assistido de vandalismo, de pichação, é necessário que nós possamos aumentar a consciência quanto ao respeito do patrimônio. Principalmente entendendo que o patrimônio, na verdade, para nós, é algo que atinge a própria pessoa. Portanto, de respeitar o patrimônio é respeitar a pessoa, é de respeitar a cidadania. É preciso aumentar essa consciência para entendermos também que o patrimônio público é de todos e que o privado, mesmo pertencendo apenas a uma ou algumas pessoas, é algo essencial. Se não fosse assim, a pichação e o dano ao patrimônio público não seriam classificados como crime. Mas muito mais do que um crime, temos que entender como uma questão ética, uma questão de cidadania. É necessário criar atitudes nas escolas, em casa, nas nossas relações sociais, para que cada vez mais possa ser aumentada a consciência de cuidado com o patrimônio pessoal e o patrimônio do outro e público. Porque pichar, fazer vandalismo, além de tornar feio e atingir diretamente o meio ambiente, é um problema de sustentabilidade porque cria prejuízo econômico. Assim, queria convidar você a difundir essa ideia, difundir a ideia de respeitar o patrimônio, é respeitar a pessoa e a cidadania. Nós vamos para um rápido intervalo e na sequência você vai ver aqui no Repórter Setorial uma forma simples e inteligente de como otimizar o tempo da dona de casa. É a nossa nova série. Aguarde um instante só. A goiaba é o fruto da goiabeira, nativa da América tropical e fácil de ser encontrada em todas as regiões do Brasil. Entre as muitas outras frutas brasileiras, a goiaba é uma das mais populares no país. Sua polpa varia na coloração, podendo ser branca, rosada ou vermelha, e o seu interior é preenchido por sementes. A goiaba é uma fruta de grande valor nutritivo e de alto benefício ao organismo, pois contém grandes quantidades de vitamina A, B1, B2, C, além de sais minerais como cálcio, fósforo e ferro. Também é rica em licopeno, uma substância que pode ajudar a prevenir doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer, como o da próstata. Em geral, não possui muito açúcar e quase nenhuma gordura, sendo assim indicada em qualquer tipo de dieta, principalmente aquelas para perder peso com saúde. Cada 100 gramas de goiaba contém apenas 69 calorias. Os benefícios proporcionados pela goiaba são inúmeros. Ela é usada no tratamento de diarreias, ajuda a prevenir a acidez do estômago, é um ótimo cicatrizante de feridas. A goiaba também ajuda a combater a retenção de líquidos, fortifica os ossos e os dentes, melhora o aspecto da pele, retardando o envelhecimento. Também regula o aparelho digestivo, é muito benéfica na redução do colesterol, auxilia no emagrecimento,
dá maior resistência física. A goiaba também reduz os níveis de pressão arterial e de triglicérides, auxilia na prevenção de doenças cardíacas, é eficiente em gargarejos e no tratamento de infecções de boca e garganta, ajuda na cura de irritações vaginais e ainda ajuda a fortalecer o sistema imunológico. A goiaba pode ser consumida tanto ao natural, como também no preparo de excelentes pratos, como saladas, molhos agridoce, sucos, sorvetes, entre muitos outros. Seu período de safra vai de janeiro a maio, porém pode ser encontrada durante o ano todo. Vou falar para vocês o que é treinamento funcional e seus benefícios. O treinamento funcional está em alta pelo seu dinamismo. São diversas atividades, são diversos exercícios variados, em uma mesma aula. Com isso, você consegue ficar muito mais motivado para quem gosta de um ritmo diferenciado de treino. Consiste em movimentos primitivos, onde você trabalha mais que um grupo muscular ao mesmo tempo, como saltando, girando, correndo, agachando, puxando, empurrando. Entre os exercícios, você pode também acrescentar material como bola, halteres, anilhas, kettlebells, fitas, cordas. No treinamento funcional, você trabalha coordenação motora, você trabalha resistência, você trabalha força, sua parte cardio, equilíbrio. É um treinamento que você pode agregar às suas atividades diárias. Qualquer esporte que você venha praticar, ele só vai potencializar os seus resultados e os seus objetivos. É muito importante a procura de um profissional qualificado. Temos a mídia que nos dá o acesso muito fácil a todos os tipos de exercícios, só que a sua execução pode ser comprometida. A curto prazo, dependendo do exercício, pode ser que não te prejudique, mas a longo prazo você pode ter uma lesão muito grave. Pessoal, essa atividade pode ser praticada em academias, ao ar livre, em casa, mas é muito importante o acompanhamento de um profissional da área. Até a próxima!